Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 7 da lista 3. Quem desejar revisar o conteúdo relacionado a esse exercício pode fazê-lo nas seções 3.8 e 3.9 das notas de aula. Vamos lá então. Bem, pessoal, o enunciado do exercício 7, ele afirma o seguinte: seja P de x um polinômio de grau arbitrário n mais 1. No item A, nos é pedido que calculemos esse limite e nos é dada essa informação. No item B, nos é pedido que calculemos esse limite. O item B será uma consequência do item A. Vamos ao item A, então. Inicialmente, pessoal, no item A, observem que o coeficiente líder do polinômio P de x é 1. Ok? E 1 é um número estritamente positivo. Dessa forma, nós temos o seguinte: limite de P de x quando x tende a mais infinito, isso aqui é exatamente mais infinito. Ok? Consequentemente, existe uma constante m0 maior do que zero, tal que P de x é um número maior do que zero para todo x maior ou igual que m0. Bom, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que P de x é positivo se a gente considerar x um número suficientemente grande, ok? Com grande isso tem que ser bom, tem que ser maior ou igual que m0. Bom, pessoal, essa informação ela vai ser bastante útil porque nós vamos trabalhar com essa desigualdade que nos foi dada, né? Essa desigualdade aqui, ó. Ok? Bom, quando nós temos uma desigualdade, se nós multiplicarmos ela por um número positivo, a desigualdade ela se mantém. Se nós a multiplicarmos por um número negativo, então a desigualdade ela se inverte, ok? Bom, para nós é interessante que a desigualdade ela se mantenha. Por isso que nós fizemos essa observação inicialmente para garantir que P de x seja sempre um número maior do que zero. A desigualdade, pessoal, ela vale para qualquer inteiro maior ou igual que zero. Em particular, nós podemos pegar k igual a n mais 1 mais 1, ou seja, k igual a n mais 2. Ok? Então vamos escrever isso. Para k igual a n mais 2, nós temos o seguinte, então. Nós temos que e de x é maior ou igual que x elevado a n mais 2, tudo isso dividido por n mais 2 fatorial. Bom, isso vale para qualquer x maior ou igual que zero real, ok? Em particular, nós temos o seguinte: eu posso multiplicar essa desigualdade por 1 sobre P de x. Então, nós temos e elevado a x dividido por P de x é maior ou igual que x elevado a n mais 2 fatorial vezes P de x. Bom, e isso vale para qualquer x maior ou igual que m0. Ok? Legal. Nesse ponto, pessoal, então nós vamos fazer a seguinte observação. O que acontece com o limite dessa função quando x tende a mais infinito? Ok? Bem, espera-se que se o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, for mais infinito, como a função e de x sobre p de x ela é sempre maior ou igual que essa, então é razoável que o limite, quando x tende a mais infinito, dessa função também seja mais infinito. Ok? Bom, por conta disso, então nós vamos agora trabalhar apenas com a função x elevado a n mais 2 dividido por n mais 2 fatorial vezes p de x.
ok? Então vamos lá. Temos o seguinte. Limite de x n mais 2, tudo isso dividido por n mais 2 fatorial, p de x, x indo para mais infinito, né? Bom, isso aqui na verdade vai ser o quê? Esse número 1 sobre n mais 2 fatorial é um número real, é uma constante, então a gente pode tirar ele para fora do limite, né? Então isso vai ficar 1 sobre n mais 2 fatorial, limite, x elevado a n mais 2, tudo isso dividido por p de x, quando x tende a mais infinito. Legal? Bom, e isso vai ser igual a 1 dividido por n mais 2 fatorial, limite da função x elevado a n mais 1 vezes x, tudo isso dividido por p de x, né? Mas quem que é p de x? P de x é x elevado a n mais 1 mais a n, x elevado a n mais a 0, ok? Quando x tende a mais infinito. Bom, mas isso na verdade vai ser igual a 1 dividido por n mais 2 fatorial, limite x elevado a n mais 1 vezes x. Bom, pessoal, no denominador nós vamos colocar em evidência o x elevado a n mais 1. Então isso se reescreve como sendo x elevado a n mais 1, que multiplica 1 mais a n dividido por x mais o a0 dividido por x elevado a n mais 1, ok? Notem que quando eu faço a multiplicação, x elevado a n mais 1 vezes 1, eu obtenho x elevado a n mais 1. X elevado a n mais 1 vezes a n sobre x, eu obtenho a n x elevado a n, e assim por diante, ok? Então esse é o limite quando x tende a mais infinito. Legal? Bom, pessoal, o que nós podemos fazer agora? Esse x elevado a n mais 1, com esse x elevado a n mais 1, eu posso simplificar. E, portanto, nós podemos reescrever isso como sendo 1 dividido por n mais 2 fatorial, limite x vezes a seguinte função. 1 mais o an, tudo isso sobre x, mais o a0, tudo isso sobre x elevado a n mais 1, ok? Quando x tende a mais infinito. Bem, pessoal, agora, nesse ponto da solução, nós vamos ter que utilizar os seguintes resultados que estão nas notas de aula. Limite de x elevado a n, quando x tende a mais infinito, isso é igual a mais infinito. Limite de a sobre x na n, quando x tende a mais infinito, isso é igual a 0. E esses limites, eles são válidos para qualquer n natural maior ou igual que 1 e a um número real. Além dessas informações, nós também vamos ter que utilizar a seguinte proposição. Se limite de uma função h de x, quando x tende a mais infinito, for igual a L, onde L é um número real maior do que 0, e limite de uma função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, então o limite do produto dessas duas funções, quando x tende a mais infinito, também vai ser mais infinito, ok? Então vamos lá. Temos que limite da função 1 dividido por 1 mais a n, tudo isso dividido por x, mais
o A0 dividido por x elevado a n mais 1, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Nós sabemos o seguinte, o limite de a na n sobre x quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para zero. O limite de a0 sobre x elevado a n mais 1, quando x tende a mais infinito, isso vai para zero. O limite de uma função constante igual a 1, quando x tende a mais infinito, isso vai para 1. Limite de uma função constante igual a 1, quando x tende a mais infinito, isso tende a 1. Portanto, pessoal, aplicando então a regra do quociente e a regra da soma, nós temos que esse limite aqui, na verdade, vai ser 1 sobre 1, que é igual a 1, ok? E, até onde nós sabemos, 1 é um número estritamente maior do que 0. Por outro lado, nós temos que limite de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é mais infinito, ok? Em posse dessas duas informações, nós temos o seguinte, portanto, temos que limite da função x elevado a n mais 2, tudo isso dividido por n mais 2 fatorial, p de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui a gente já sabe que é igual a 1, dividido por n mais 2 fatorial, limite da seguinte função, x vezes 1 dividido por 1 mais a n sobre x, mais o a0 sobre x elevado a n mais 1, né? Isso quando x tende a mais infinito. Legal? Bom, mas nós sabemos que esse limite aqui, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, nós sabemos que isso aqui vai para 1. O limite dessa função, quando x tende a mais infinito, nós sabemos que isso vai para mais infinito, né? Portanto, pela proporção que nós enunciamos anteriormente, a gente conclui que isso aqui é mais infinito. Legal? Mas, se chamarmos g de x igual a x elevado a n mais 2 dividido por n mais 2 fatorial, p de x, segundo a definição, de limite, dado um número n maior do que zero, existe um número m maior do que zero, tal que, para qualquer ponto x pertencente ao domínio da função g, se x for maior do que m, então a função, que é x elevado a n mais 2, tudo isso dividido por n mais 2 fatorial, p de x, isso vai ser maior do que n, ok? Bem, isso é exatamente a definição do limite de uma função quando x tende a mais infinito ser mais infinito, ok? Bom, pessoal, mas nós temos uma desigualdade que nos foi dada inicialmente, né? Sabemos que e elevado a x sobre p de x é maior ou igual que x elevado a n mais 2, tudo isso dividido por n mais 2 fatorial, p de x, e que isso vale para qualquer x maior ou igual que m0, né? Lembrando do m0. Legal? Sejam f de x
igual a e elevado a x, né? Dividido por p de x, e m' igual ao máximo entre o m0 e o m, ok? Bom, pessoal, juntando então essas duas informações, ou seja, essa informação e essa informação, nós conseguimos concluir o seguinte: logo, para qualquer ponto x pertencente ao domínio da função f, se x for maior do que m', então e elevado a x sobre p de x é maior ou igual que a função g de x, ok? Essa desigualdade aqui, e isso por sua vez é estritamente maior do que o nzão, legal? Então a gente acabou de concluir que existe uma constante m', de forma que para qualquer x maior do que m', a nossa função e elevado a x sobre p de x é maior do que uma constante n dada. Isso é exatamente a definição do limite de uma função quando x tende a mais infinito sem mais infinito. Portanto, nós concluímos que o limite de e elevado a x sobre p de x, quando x tende a mais infinito, isso é mais infinito. Isso encerra, pessoal, o item A. Bom, pessoal, no item B, nós vamos calcular o limite de ln de x sobre x quando x tende a mais infinito. Para calcular esse limite, nós vamos usar o teorema da mudança de variável. Sejam y igual a f de u e u igual a g de x funções, se u tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito, e esse limite aqui existe, então o limite da f da g de x, quando x tende a mais infinito, existe, e além disso, nós temos essa igualdade. Ok, pessoal? Então vamos lá. Fazendo u igual a ln de x, note que u tende a mais infinito quando x tende a mais infinito. Bom, por que isso acontece, né? Recordem que o gráfico da função u igual a ln de x é mais ou menos assim, ó. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho o u, e aqui eu vou ter o gráfico da função, ó. Ok? Ou seja, quando x está ficando muito grande, está indo para mais infinito, os valores ln de x estão ficando muito grandes também, ou seja, estão indo para mais infinito, ok? Embora isso aconteça de forma bastante lenta. Além disso, nós temos o seguinte, u é igual a ln de x, se e somente se o que acontecer? Se e somente se e elevado a u é igual a e elevado a ln de x, só que isso é o próprio x, ok? Temos que limite de u dividido por e elevado a u, quando u tende a mais infinito, isso aqui é igual ao limite de 1 dividido por e elevado a u dividido por u. Isso quando u tende a mais infinito. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser igual a zero, pois pelo item A, limite de e elevado a u sobre u
quando u tende a mais infinito, isso aqui é exatamente mais infinito. Portanto, pelo teorema da mudança de variável, temos que limite de ln de x, tudo isso dividido por x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é igual ao limite de u dividido por e elevado a u, quando u tende a mais infinito, isso aqui na verdade nós sabemos que é zero, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Um abração para todos e para todas.